O sol já se punha, tingindo o céu de vermelho escarlate, quando a viúva Apate, de olhos firmes e rosto marcado pelo deserto, caminhava sozinha pela antiga trilha que levava ao rancho. Seu coração carregava o silêncio doloroso de quem já perdeu tudo, a tribo que não mais a aceitou, o marido que partiu para nunca mais voltar. Cada passo era uma promessa de que algo novo podia nascer daquele vazio, mesmo que a sombra da desconfiança pesada sobre seus ombros. Ali, na penumbra, o destino começava a se entrelaçar com o do rico fazendeiro, que, mesmo lutando contra seus próprios fantasmas, ousava acolhê-la. O rancho se erguia isolado no meio do nada, cercado por terra seca e árvores retorcidas que lutavam contra o vento cortante. O silêncio da fronteira era pesado como uma sentença. Só os grilos e o ocasional sussurro do vento quebravam a solidão da vastidão árida. O céu aberto parecia uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Um mundo duro, onde vida e morte dançavam uma dança antiga e a paz era um prêmio raro para poucos. Ali, entre o pó e a pedra, se tecia uma história que unia dois mundos separados por guerras antigas, preconceitos arraigados e dor escondida. Ela, a viúva Apache, carregava no olhar a força das tradições ancestrais e a ferida profunda da rejeição. Nas noites frias, seus pensamentos navegavam entre o passado tribal e a brutalidade do novo tempo, onde sobreviver era desafio constante. O fazendeiro, homem de mãos calejadas e alma marcada por perdas, buscava na vastidão e no trabalho duro uma redenção que parecia sempre escapar. A chegada dela ao rancho fora um ato quase desesperado de esperança, um gesto que semeava tanto medo quanto desejo de reconstrução. Entre os dois, um elo frágil, costurado pela necessidade e pela vontade de não sucumbir ao abandono e à solidão. Mas esse elo delicado já carregava um conflito profundo, o orgulho ferido da viúva, que recusava qualquer compaixão que cheirasse a pena, e as sombras do passado do fazendeiro, cheio de cicatrizes invisíveis e medos ocultos. Eles precisavam aprender a confiar, apesar das diferenças e das histórias que ameaçavam separá-los. A presença dela desafiava o mundo que ele havia erguido a ferro e fogo, um mundo onde o preconceito era lei não escrita, mas silenciosamente respeitada. O temor do que os outros pensariam e do passado enterrado pressionava seus ombros como as pedras do pesado rancho. Naquele entardecer, as primeiras faíscas de tensão se faziam visíveis. Um olhar duro dela ao ouvir pessoas da vila cochichando sobre sua origem. Um silêncio pesado dele quando a lembrança de uma traição antiga brotava de seus lábios trancados. Uma conversa breve, cortada pelo vento, mostrou que ali nada seria fácil, mas também que a humanidade dos dois começava lentamente a acender uma chama tênue e resistente. Era um embate de vontades, um duelo silencioso entre o que foi perdido e o que poderia ainda ser conquistado. O sol desaparecia no horizonte quando um sussurro urgente veio do estábulo. Uma sombra estranha se movia entre os montes, desenhando figuras inquietantes contra o céu púrpura. Algo ou alguém se aproximava, e não era convidado. O fazendeiro agarrou a espingarda, os olhos duros fixos no escuro, enquanto a viúva, preparada entre feridas e força ancestral, sabia que aquele momento selaria o destino que ela tanto temia e ansiava enfrentar. Era o prenúncio de um confronto que testaria seu vínculo,
e desafiaria cada crença enterrada sob a poeira do Velho Oeste. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. A sombra que se aninhava entre as silhuetas do estábulo se moveu impaciente, impelida pelo vento frio que cortava como navalha. O fazendeiro ergueu a espingarda com mão firme, sem desviá-la do sombreado contorno que o crepúsculo esculpia entre os montes. Seus olhos, acostumados às amarguras da terra e da vida, fixavam com uma tensão untida a silhueta errante, enquanto a viúva Apache permanecia ao seu lado, o corpo tenso e alerta, mas os olhos calmos, como se conhecesse aquele silêncio entre a sedução da morte e a fragilidade da vida. O rancho, que antes estava mergulhado em uma quietude quase sagrada, pareceu, por uma fração de segundo, respirar a angústia da iminência. Ela se aproximou, passos leves, quase inaudíveis, e pôs uma mão firme sobre o braço dele. Não um gesto de consolo, mas de reconhecimento da luta que ambos travam contra seus próprios fantasmas. Sem palavras, partilharam a mesma urgência, a necessidade de vigilância, a desconfiança que brotava daquilo que não se via por completo. Na penumbra que crescia, a sombra desapareceu por um instante, e então, como um vulto inevitável, surgiu a presença hostil. Homens em cavalos, rostos encobertos por lenços gastos, olhos duros como pedra. O fazendeiro não hesitou. Um disparo ecoou, curto, mas resoluto, quebrando o silêncio pesado, fazendo o coração da viúva acelerar, pulsando no ritmo feroz da sobrevivência. A batalha que se desenhava não era apenas por território ou posse, mas por aquilo que eles representavam. Dois mundos que teimavam em coexistir, mesmo em meio ao ódio e à desconfiança. Quando o barulho dos tiros cessou, a poeira ainda dançava no ar, revelando os traços endurecidos do fazendeiro e o olhar penetrante da viúva, que, com um movimento ágil, levou a mão ao punhal escondido na cintura. Não era apenas uma questão de defesas físicas, mas de um pacto silencioso de proteção mútua. Em sua alma, a viúva carregava a determinação de quem já sabia o que era perder tudo, e por isso não hesitava em encarar a morte com a coragem de uma mulher que não se dobraria sem lutar. Vieram por mim, disse ela, a voz firme, cortando o ar carregado, enquanto seus olhos refletiam a dor de um passado que nunca se apagaria. Ele abaixou a espingarda por um momento, encarando-a com uma mistura de admiração e preocupação, consciente de que aquela batalha era apenas o prenúncio de uma dor maior. Eles querem apagar tudo o que você representa, respondeu ele sem rodeios, a voz baixa e carregada de um ressentimento antigo, como se soubesse que aquela luta fora travada muitas vezes antes, em terras tão áridas quanto o solo sob seus pés. A viúva sentiu que mesmo ali, naquele espaço limitado, entre o rancho e a vastidão, sua presença começava a perturbar os acordos não escritos da fronteira. Eles eram outsider, uma presença desconfortável que despertava o pior nos corações murmurejantes da vila próxima. O desconforto que ela captava nos olhos dos poucos que ainda olhavam era como uma faca, bem cravada,
lembrando-a das rejeições que a haviam moldado. A escuridão envolveu de vez o rancho, enquanto o vento carregava o cheiro acre de pólvora e terra seca. O fazendeiro fez um gesto com a cabeça que indicava a necessidade de se retirar para dentro da casa, longe da linha de fogo e dos ouvidos curiosos. A viúva o seguiu sem hesitar, cada passo marcado pela firmeza de quem já decidira que não fugiria mais de seu destino. Dentro do rancho, a penumbra envolvia os móveis usados, as paredes gastas que testemunhavam histórias de perdas e novos começos. Eles se encontraram diante da velha lareira apagada, onde o silêncio se tornou um campo aberto para pensamentos que resistiam às palavras. A viúva olhou para o fazendeiro, tentando decifrar os segredos que ele guardava tão bem quanto ela os seus. "Por que me arriscaria por você?" perguntou ela por fim, a voz carregada de desafio e desconfiança. Ele sorriu de um jeito triste, passando a mão pelo rosto suado. "Porque talvez, em algum lugar desse deserto, a gente ainda possa encontrar algo que vale a pena proteger", respondeu com honestidade, um fio de esperança tênue, mas insistente. O olhar dela suavizou, não por fraqueza, mas pelo reconhecimento do que poderia crescer ali, enterrado sob camadas de dor. A viúva sabia que aquela aliança era perigosa e talvez efêmera, mas era, durante aqueles momentos escuros, a única coisa real que havia. Lá fora, o silêncio da noite era quebrado apenas por um relincho nervoso e o farfalhar das folhas secas. A tensão não se dissipava. A vila continuava inquieta, e a iminência da próxima investida pairava como uma sombra longa demais para ser ignorada. Então, quando a viúva já começava a se preparar para o sono que só sonhadores desprevenidos desfrutavam, o som de um estalo seco veio do lado de fora da porta. Um ranger curto, sutil, talvez imperceptível para qualquer outro. Ela congelou. O fazendeiro, atento, agarrou a lamparina, lançando um facho de luz na escuridão que o cercava. Nada. Apenas as sombras que dançavam. Mas no olhar da viúva, uma certeza ardia como brasa viva. Aquela noite traria uma figura que mudaria tudo. Alguém que não pertencia nem a seu passado nem ao presente que tentavam construir. Uma presença que carregava um segredo capaz de abalar a tênue aliança entre dois mundos. E foi naquele instante exato, quando a porta se abriu lentamente, que uma voz rouca e insuportável de surpresa sussurrou a única palavra capaz de congelar o tempo e escavar todas as dúvidas. Não são só eles. Tem alguém mais. O ranger seco da porta aberta revelou uma figura encapuzada, imóvel na soleira. O rancho inteiro pareceu prender a respiração. Luz trêmula da lamparina dançava sobre o rosto parado entre sombras, uma expressão que não trazia esperança, mas um peso antigo, carregado em silêncio. A viúva Apache despertou-se em alerta instantâneo, o pulso acelerado como se previsse o golpe inevitável. Sem dizer uma palavra, a figura avançou acertando o olhar da viúva. O fazendeiro permaneceu firme, apontando a espingarda, mas a urgência naquela presença era diferente. Não eram os homens encapuzados da madrugada recente, nem aquele punhado esquecido de inimigos da vila. Era algo mais denso, um terceiro elemento que não se encaixava nem na fronteira conhecida, nem nos temores do passado. "Eles não param", sussurrou o estranho, a voz rouca quebrada pelo peso do segredo. Veio algo maior. "Não é só a patrulha que caça você, nem os caçadores de cabeça da vila.
Há um vigia além do deserto, uma sombra que não se cansa, um segredo guardado por sangue e fogo. A sala pareceu encolher. O fazendeiro baixou a arma lentamente, mas os olhos permaneciam duros, fixos na ameaça invisível que agora tomava forma em palavras. A viúva respirou fundo, sentindo as raízes do medo que ancestrais haviam plantado, aquele temor antigo de algo maior, uma força que transcendia as disputas do homem. Quem é? A voz dela soou firme, mas uma faísca de inquietação brilhou por trás do olhar impassível. Um homem com passado ligado às guerras esquecidas. O estranho hesitou. Chegou ao vale há dias. Vem atrás de você, de vocês, não para a guerra comum, mas para apagar traços, histórias, vidas. O fazendeiro cerrou os punhos, o semblante endurecido pela lembrança de batalhas que já tinham deixado cicatrizes que nem o vento conseguia apagar. Ele sentia na pele o peso daquilo que ainda não fora revelado. Se ele pensa que vai nos dividir, vai aprender o que custou unir essa terra, declarou, rompendo o silêncio estranho que pairava. A viúva, mesmo desconfiada, percebeu o fio tênue de confiança que crescia ali, ajudando a tecer um escudo invisível entre eles e o perigo. Mas por dentro, sabia que as raízes desse inimigo iam mais fundo do que o solo ressecado do rancho. O som distante de cavalos galopando fez o coração disparar. A ameaça não esperava. O tempo chegava com a impaciência de uma tempestade no deserto. A lente da lamparina balançava, lançando sombras que pareciam se multiplicar, presságios dos segredos que a noite revelaria. Precisamos estar prontos, disse o fazendeiro, a voz baixa e afiada. Nossos inimigos não são apenas fantasmas da vila, mas passado que volta com garras e fogo. A viúva assentiu lentamente, sentindo novamente o peso de tudo o que deixara para trás e o desafio do que tentava construir. De seus dedos escorregou para as amarras da hesitação, aquela falsa certeza de que a solidão ainda seria seu abrigo, porque aquele olhar estranho e carregado de promessa de dor dizia o contrário. Lá fora o vento uivava entre as árvores retorcidas, arrastando fragmentos de poeira, como se o próprio deserto sussurrasse segredos antigos para aqueles dispostos a escutar. No rancho, as sombras pareciam se fechar, criando um pequeno epicentro de resistência contra um destino que queria anulá-los. Eles escolheram as armas, não mais como símbolos de agravamento, mas como instrumentos de um pacto silencioso. Ali não havia lugar para dúvidas. A sobrevivência exigia união, mesmo que frágil e desconfiada. Amanhã, antes do sol tocar a areia, o estranho concluiu: este homem apresentará sua face, e com ele as verdades enterradas virão à tona. A viúva sentiu, pela primeira vez em muito tempo, a tensão que precede o renascimento e a destruição entrelaçados. A fronteira não era mais só terreno de guerras antigas e feridas abertas. Era palco de uma escolha final, onde a linha entre perdão e vingança podia ser riscada com um único suspiro. Ela olhou para o fazendeiro, que devolveu o olhar com a firmeza de quem decide não mais fugir. Estamos prontos para encarar o que vier, disse ele, e naquela voz havia menos medo e mais juramento. O estranho pôs o capuz, um gesto que selava o momento antes de desaparecer na escuridão, deixando atrás de si o eco da ameaça e a promessa de tempestades. No silêncio que seguiu, a viúva repousou a mão sobre o punhal na cintura, o aroma da pólvora fundindo-se ao odor seco da terra. O vento trouxe até eles um sussurro indistinto,
como uma predição. Não eram apenas invisíveis olhos que os observavam naquele instante. Quando a porta rangeu de novo, lentamente se escancarou e um brilho frio invadiu o rancho. O brilho de olhos que conheciam o peso da noite, de quem já tinha pisado em alçapões de traição e sobrevivido para contar. No limiar da passagem, uma figura nova, enigmática, vestida em trapos que tinham a cor da penumbra, suspirou. Não são só eles, tem alguém mais, e ele sabe onde a sua alma se esconde. A lamparina tremeluziu na mão do fazendeiro, enquanto a figura encapuzada se adentrava no rancho, os olhos sombreados pela penumbra, carregando o peso de um segredo que parecia arrastar o deserto atrás de si. A viúva Apache sentiu um arrepio, um presságio antigo que pulsava nas veias, como se as histórias ancestrais sussurrassem alerta em sua mente. O silêncio que crescia entre eles três soava mais denso do que a terra seca que estourava sob os cascos dos cavalos distantes. O fazendeiro baixou a espingarda lentamente, não por confiança, mas pela compreensão tácita que aquela nova presença não era um inimigo comum, e sim um mensageiro de algo ainda mais sombrio que rondava o vale. A viúva manteve a mão firme sobre o punhal escondido na cintura, pronta para agir, mas havia agora uma inquietação diferente, uma ameaça que não podia ser enfrentada apenas com balas e bravura. Veio em nome da verdade, disse o estranho, a voz rouca como o ranger de velhas botas sobre pedra. A vila está envolvida em sombras que você nem imagina, e não só eles caçam seu nome. O passado está mais vivo do que nunca, e traz consigo um inimigo que não esquece nem perdoa. O fazendeiro franziu o senho, a memória da traição antiga queimando na pele como sol escaldante. Mas havia uma camada além daquele ressentimento, um medo que não podia ser negado. A viúva, por sua vez, sentia o coração apertar, a lembrança da tribo rejeitá-la como uma ferida que ainda sangrava. E agora havia algo maior, prestes a desestabilizar aquele frágil último refúgio. Quem é esse homem? Questionou, a voz firme, tentando ocultar a ansiedade que ameaçava escapar em cada palavra. O estranho virou os olhos para ela e por um instante seu semblante suavizou, como se reconhecesse o martírio silencioso que carregava. Um homem que conheceu a guerra antes dela chegar aqui, que viveu na fronteira onde sangue e terra se confundem. Ele busca apagar tudo que o seu nome significa, não por simples ódio, mas por um pacto selado em fogo antigo, onde irmãos se tornaram inimigos, e silêncio virou sentença. A tensão no ar aumentou como o vento que precede a tempestade. A viúva sentiu a energia vital se condensando ao seu redor, as narrativas invisíveis do deserto, ganhando forma concreta na ameaça que anunciavam. O fazendeiro, com um gesto firme, pegou o pouco feno queimado que restava na varanda e o fez crepitar no fogo, quase apagado, como se renovasse um juramento silencioso de resistência. Então o som implacável dos cascos aproximou-se novamente, mais urgente, mais ameaçador. Os olhos atentos do trio se fixaram na porta que começou a ranger, sob a pressão de uma mão invisível. O ar ficou espesso, a noite pareceu prender a respiração, junto com eles. A figura encapuzada deu um passo para trás, sumindo tão rápido quanto chegara, e o rancho mergulhou em uma escuridão carregada, onde até o murmúrio do vento parecia calar por respeito ou medo. Se ele vem atrás de nós, o fazendeiro falou baixo, o rosto iluminado apenas pelo fogo. Então precisamos jogar com nossas cartas,
antes que o jogo seja perdido. A viúva concordou, sentindo algo crescer no peito. Não era só medo, era o despertar de uma coragem renovada, nascida das cinzas de tudo que perdera. Mas junto com essa chama veio o peso do inominável, um dilema que lhe apertava o coração como as correntes invisíveis da solidão ou da desconfiança. O amanhecer prometia pouco alívio. Ainda que o sol colorisse o céu com tons de esperança tênue, a sombra que sobre ele se projetava era extensa e fria. A vila, com seus murmúrios e olhares enviesados, já preparava outro cenário cruel, onde seus nomes poderiam se tornar história morta. Eles sabiam que não poderiam esperar ajuda, que a batalha era deles e mais ninguém. Era uma escolha amarga: resistir juntos ao desconhecido ou sucumbir às ondas que vinham no rastro daquele homem do passado. Enquanto a viúva palpava novamente o punhal, arrancando força da lâmina fria, o fazendeiro entretinha os pensamentos em planos e preparos, como um xerife cansado que não podia se retirar, mesmo quando o mundo pedisse para ele desistir. As paredes gastas do rancho absorviam a tensão que se acumulava no ar, carregando consigo as histórias não ditas e os fantasmas do que já fora. Então, quando o primeiro raio de sol tentou invadir a penumbra do quarto, cortou a monotonia da manhã. Passos firmes, pesados, diferentes dos que haviam ouvido antes. Uma presença inesperada, uma silhueta conhecida que carregava no olhar não só notícias, mas a promessa de uma mudança irrevogável. A viúva tomou um susto ao reconhecer a figura que parou na soleira. Não era inimigo, mas será que trazia redenção ou condenação? Sem que pudesse reagir. A voz dele ecoou no espaço reduzido e cheia de significado. Vocês não estão preparados para o que vem, nem para o preço que terá que ser pago. O fazendeiro apertou os punhos, enquanto a viúva sentiu a respiração falhar por um instante. O sol, agora mais alto, incidia forte, mas aquela frase pesada lançou uma sombra ainda mais densa entre eles. A fronteira sabia que ali, naquele instante, o jogo mudava de figura, e que para enfrentar o que se aproximava seriam necessários mais do que armas e coragem. Seriam necessários sacrifícios que nenhum deles tinha intenção de aceitar, mas que o destino já decidira impor. A viúva Patti olhou para o fazendeiro, a guerra refletida em seus olhos, pronta para aquele novo capítulo. Consciente de que a linha entre sobrevivência e perdição agora se estreitava perigosamente, e ao longe, entre as dunas e as pedras, a promessa de fogo e sangue se desenhava nas sombras, porque não eram só os homens da vila ou a patrulha que os caçavam. Alguém maior, mais implacável, caminhava silenciosamente até eles. A figura encapuzada avançou com passos medidos, cada movimento carregado de uma urgência que feria o silêncio denso do rancho. A lamparina balançava na mão do fazendeiro, projetando sombras tremulantes contra as paredes gastas, enquanto a viúva Patti permanecia imóvel, a mão firme sobre o punhal, o olhar incrédulo e tenso. O estranho parou no centro do aposento, diminuído pelo tempo e pelas perdas, e a voz rouca rompeu o ar como o ranger metálico de uma velha porta sendo aberta. Para um passado doloroso. Vocês não estão prontos, sussurrou ele, como se expusesse uma sentença implacável. Nem para o que está por vir, nem para o preço que terão de pagar. O fazendeiro apertou o punho no cabo da espingarda, fixando os olhos na figura encapuzada, que parecia carregar o peso de séculos nos ombros curvados. A viúva sentiu o corpo inteiro estremecer, não por medo,
mas por uma centelha de reconhecimento. Algo naquele homem puxava fios invisíveis de memórias enterradas e feridas mal cicatrizadas. "Quem é você?" falou ela com uma autoridade que não permitia a fraqueza. "E o que sabe do que nos persegue na escuridão?" O estranho suspirou, o som rasgando a quietude do rancho, e então ergueu o capuz. O rosto que surgiu era marcado pelo tempo, as cicatrizes tecidas em linhas profundas, os olhos carregando relatos de batalhas que não eram contadas em livros, mas gravadas na pele e na alma. "Eu vivi na linha onde os mundos se despedaçam", disse, numa voz baixa que parecia arrastar areias pelo deserto. "Vi irmãos se tornarem inimigos, alianças romperem como vidro. E sei do homem que caminha atrás de vocês, não só da vila, nem da patrulha. Há uma sombra que atravessa o deserto e apaga tudo pelo caminho." O fazendeiro deu um passo à frente, desafiador, sentindo o peso da batalha que se avizinhava. "E o que quer esse homem? Por que viria atrás de nós?" O estranho desviou o olhar para a janela polvorenta, onde as árvores retorcidas dançavam ao ritmo do vento frio. "Apagar memórias, silenciar histórias, matar a esperança que vocês ainda carregam." Ele não caça para vingança comum. Sua sede é mais profunda. É para fazer do passado um túmulo sem lápide, onde ninguém se lembre do que vocês foram, do que ainda são. A viúva apertou os punhos, a lâmina fria do punhal mordendo sua pele. O orgulho ancestral chamou, mas junto dele, um temor ancestral mais visceral. O silêncio que pairava era uma presença quase física, carregada da ameaça velada e do peso de crises ainda não reveladas. "E se não enfrentarmos isso?" perguntou ela, a voz menos firme, mas carregada de uma verdade que só a experiência concede. "Então o vazio os engolirá", respondeu o estranho. "Vocês desaparecerão das histórias que merecem ser contadas. Mas não estamos sós. Há outros olhos atentos, outros punhos dispostos a lutar." O fazendeiro olhou para a viúva. Os rostos deles refletiam o fogo da lareira apagada, mas a determinação que crescia era uma chama tênue e resistente, que precisaria ser alimentada para não se apagar. O tempo escasso, a noite longa e as ameaças múltiplas os envolviam numa teia, onde cada decisão poderia ser fatal. Um relincho nervoso cortou o silêncio, e a sombra da porta se moveu com a mesma lentidão dos tempos que não perdoam. Lá fora, o deserto parecia respirar, arrastando fragmentos de pó e segredos que só os que escutam a verdadeira voz da terra conseguem entender. O fazendeiro finalmente quebrou o silêncio, a voz baixa e carregada como aço, moldado pelo fogo. "Amanhã, quando o sol nascer, ele virá. O homem desse passado enterrado, e nós teremos que decidir se conseguimos encarar a verdade, custe o que custar." A viúva assentiu, sentindo o coração pulsar com a força de quem já caminhou por trilhas onde o medo e a esperança se entrelaçam numa dança amarga. "Estamos juntos nessa", disse ela, com a firmeza de quem não aceita mais fugir do destino. O estranho voltou o capuz, suas palavras finais penhuradas no ar como um desafio que ecoaria muito além das paredes do rancho. "Vocês terão pouco tempo. Preparem-se, porque o jogo mudou." Naquele instante, o ranger da porta cortou novamente o ar. Um vulto se agarrou à soleira, tão quieto que parecia uma sombra desprendida da própria noite. A lamparina oscilar, lançando um brilho incerto sobre o rosto coberto. Mas pelo tom da voz, o silêncio se partiu com a força de um punhal cravado na carne. "Não são só eles. Tem alguém mais, e ele sabe onde a sua alma se esconde."
O fazendeiro, a viúva e o estranho se encararam, conscientes de que o próximo amanhecer poderia ser o último que juntos veriam, ou o ponto onde a linha entre vida e morte seria redefinida para sempre. A porta rangeu lentamente, cedendo ao peso da mão invisível que a empurrava com uma firmeza ameaçadora. A lamparina tremeluziu, lançando na parede sombras que se dobravam como predadores em silêncio. O olhar da viúva Apache fixava a figura encapuzada que invadia o rancho com o peso de um segredo quase palpável. O fazendeiro ergueu a espingarda, mas seus dedos não tremiam. Era uma firmeza nascida da velha ferida que o tempo não calara. O estranho guardou o capuz, revelando um rosto marcado por cicatrizes profundas e olhos que pulsavam com o desgaste de batalhas que pareciam entalhadas na própria alma. A voz que rompeu o silêncio era rouca, carregada do cansaço de quem já viu rios de sangue correr e sabe que a guerra não tem fim. Vocês não estão prontos, ele disse, a sentença pairando no ar, como a poeira que teimava em não baixar no rancho. Nem para o que se aproxima, nem para o custo que vão pagar. A viúva apertou instantaneamente o punhal na cintura. O cheiro forte de terra seca e pólvora misturava-se ao aroma do medo contido, mas havia nela uma resistência antiga, que nem a rejeição da tribo e nem o abandono haviam conseguido apagar. Ela olhou para o fazendeiro, que mantinha seus olhos fixos no estranho, tentando decifrar as camadas por trás do aviso cruel. Quem é você? Sua voz cortou o espaço, firme, sem espaço para fraquezas. Que sabe do homem que nos persegue na escuridão? O estranho suspirou, a voz ganhando um tom quase melancólico. Eu vivi entre o choque das culturas, nas linhas onde sangue e terra se misturam e rugem. Já vi irmãos que antes dividiam o pão virarem inimigos no piscar de um olho. Conheço o caçador que caminha atrás de vocês. Não é da vila, nem da patrulha. É um vigia do deserto, uma sombra que apaga tudo o que toca. O fazendeiro deu um passo à frente, o peso na boca do estômago, lembrando-o das batalhas que mais doíam, das traições que nem o tempo poderia apagar. Por quê? O que ele quer? Sua voz era um fio cortante, faminto por respostas. O homem sombriamente fitou a janela onde as árvores se atiravam ao vento, como braços enlouquecidos. Apagar o que vocês foram, o que vocês ainda são. Matar a memória e as histórias que resistem. Não caça por simples ódio, persegue uma sede ancestral de silêncio e esquecimento. A viúva fechou o punho tão forte que a lâmina do punhal mordeu sua carne. A centelha do orgulho ancestral lutava contra o medo visceral que se alojava profundo, onde até as cicatrizes ainda ardem. O ar parecia comprimir, pesado, como se a própria terra negasse o que estava para vir. E se não enfrentarmos isso? A dúvida soou quase inaudível, mas carregava o peso de uma verdade desconhecida. O vazio virá para engolir vocês, respondeu a voz rouca como um vento seco. Vocês sumirão das páginas da história que merecem ser contadas. Mas não estão sós. Outros olhos observam. Outras mãos também desejam lutar. O fazendeiro encarou a viúva, os rostos iluminados pelos poucos brasares que ainda restavam. Aquela chama tênue era tudo o que restava para mantê-los firmes, contra o negror que ameaçava engolir suas vidas e suas almas. O tempo não oferecia alívio, e a noite se estendia infindável, cheia de ameaças invisíveis. Um relincho nervoso cortou a quietude da madrugada. A sombra na porta se moveu, lenta, silenciosa, como um presságio. A figura encapuzada recuou e sumiu nas trevas, deixando um vácuo de silêncio tão denso que parecia sufocar.
O rancho se tornou um pequeno bastião contra uma tempestade que, apesar do silêncio, já rugia. Amanhã, quando o sol tocar a areia, falou o fazendeiro, a voz pesada como ferro. Ele aparecerá. O homem desse passado enterrado vai exigir tudo. Teremos que escolher se encaramos a verdade. Não importa o preço. A viúva respirou fundo, sentindo de um exílio que teimava em não acabar. Estamos juntos nesta luta, disse ela, com uma força que não admitia recuos. O estranho pegou seu capuz e retirou-se nas sombras, deixando para trás uma promessa de guerra e um aviso que penetraria nas noites de todos eles como punhal frio. No silêncio que sucedeu, o ranger estranho da porta cortou novamente o ar pesado. Um vulto se aninhou na soleira, imóvel como uma estátua de pedra que a fronteira moldara. A lamparina oscilou, projetando luz intermitente sobre o rosto coberto pela penumbra. Mas a voz que quebrou o silêncio era clara, inesperada, carregada da urgência que só a verdade crua pode dar. Não são só eles, sussurrou a sombra. Tem alguém mais, e ele sabe onde há. Sua alma se esconde. Nos 3 olhares que se encontraram naquele instante, a certeza se fez presente. A fronteira não era mais apenas um campo aberto de antigos ódios e medos. Era o tabuleiro de um jogo maior, onde cada passo poderia ser o último. A escuridão agora carregava um inimigo invisível, profundo, que conhecia suas feridas e caminhava sorrateiro em direção ao coração daquilo que eles lutavam para proteger. E no horizonte, a promessa de fogo e sangue fervia silenciosa, enquanto o vento da fronteira sussurrava. Nada jamais seria como antes. A porta rangeu lentamente, cedendo ao peso da mão invisível que a empurrava com firmeza ameaçadora. A lamparina tremeluziu, projetando na parede sombras que se contorciam como feras em espera. A viúva Apate sentiu as veias pulsarem com uma mistura de tensão ancestral e vigilância aguçada. O fazendeiro mantinha a espingarda firme, músculos tensos, olhos fixos naquela figura encapuzada que ousava romper o santuário do rancho. Cada segundo parecia arrastar um fio invisível de suspense até quase romper a pele seca da fronteira. O estranho parou no centro da sala, e a voz rouca rompeu o silêncio como o rangido antigo de uma porta que nunca deveria ser aberta. Vocês não estão prontos, disse, soltando as palavras pesadas no ar carregado. Nem para o que vem, nem para o preço que terão de pagar. A viúva apertou o punhal contra a cintura, o aroma de pólvora misturado à terra seca dominando os sentidos. A herança de rejeição martelava seu peito, mas a chama da resistência iluminava seu olhar. Ela fitou o fazendeiro, aguardando uma resposta que pudesse romper a tensão, mas ele permanecia imóvel, a dúvida e a determinação travando batalha dentro dele. — Quem é você? Cortou ela, a voz firme como o aço que escondia. E o que sabe do homem que nos persegue nas sombras? Um suspiro raspou o ar, carregado de histórias não contadas e dores profundas. O estranho revelou um rosto marcado por cicatrizes que falavam de batalhas esquecidas. Olhos cansados que traziam o peso de passados entrelaçados. Viviam onde o deserto e a guerra se confundem, anunciou, a voz rouca como o vento arrastando areia. Já vi irmãos partirem ao meio, alianças virarem cinzas. Conheço o homem que caça vocês. Não pertence à vila nem à patrulha. É uma sombra que devora tudo em seu caminho. O fazendeiro deu um passo adiante, pesando cada palavra,
sentindo a velha ânsia de perigos antigos. Sua voz cortou o ar como uma faca. Por que ele quer isso? O que busca? O estranho desviou os olhos para a janela coberta de poeira, onde as árvores retorcidas pareciam murmurar segredos. Ele quer apagar tudo, disse. Vocês, suas histórias, a esperança que ainda se agarra à vida aqui. Não é ódio comum. É uma sede de silêncio, um apagamento que não perdoa. A viúva fechou a mão no punhal até sentir a lâmina cortar a carne, orgulho e medo se entrelaçando em seu peito. O ar parecia comprimir, a pressão do inimigo invisível crescendo como um monstruoso vulto à espreita. E se desistirmos? Foi uma dúvida que quase morreu na garganta, mas carregava o peso de um eco ancestral. O deserto vai engolir vocês, respondeu o estranho, e a história que merecem viver será esquecida. Mas não estão sozinhos. Outros olhos veem, outras mãos lutam. O fazendeiro lançou um olhar para a viúva. As chamas minguantes revelavam uma determinação gravada nas sombras de seus rostos. Uma luz tênue demais para cegar os perigos iminentes, porém, viva o bastante para resistir à escuridão. A noite grande e silenciosa abraçava-os como uma sentença, e nenhuma promessa de alívio vinha da vastidão árida que os cercava. Um relincho cortou o ar, nervoso e abrupto. A sombra na porta moveu-se lenta, quase aceitando seu destino. O estranho recuou, dissolvendo-se nas trevas, como uma fumaça carregada de presságios, enquanto o rancho se tornava um palco silencioso para uma tempestade que rugia além do alcance da vista. Amanhã, quando o sol tocar a areia, falou o fazendeiro com voz carregada, ele estará aqui. O homem do passado enterrado, carregando todo o peso do que foi e do que será cobrado. A viúva inalou fundo, sentindo o sangue pulsar, não com medo, mas com a força que nasce da perda e da dura escolha de continuar a luta. A promessa daquela aliança frágil, porém necessária, crescia forte, como a raiz da vida sob a terra seca. Lutaremos juntos, até as últimas areias deste deserto, declarou ele. Não havia espaço para recuos. Enrolou o capuz, deixando para trás a sombra de uma guerra silenciosa e uma ameaça que se enraizava em profundezas ainda não exploradas. No silêncio que se seguiu, a porta rangeu outra vez, cedendo imperceptivelmente. Uma forma se agarrou à soleira, imóvel. Uma estátua feita de noite e poeira. A lamparina oscilou, revelando a penumbra de um rosto oculto, enquanto uma voz sussurrou quebrando a quietude. Não são só eles. Tem alguém mais. E ele sabe onde sua alma se esconde. O fazendeiro, a viúva e o estranho se encararam num instante suspenso, conscientes de que a linha entre a vida e a morte se estreitava perigosamente. O deserto não era mais cenário apenas de guerras antigas e rancores velados. Era o tabuleiro onde o inimigo invisível se aproximava, faminto pelas feridas que carregavam, silencioso e inexorável. No horizonte, entre dunas e pedras, as sombras cresciam, prometendo fogo e sangue, e um confronto que selaria destinos como a poeira que o vento espalha, implacável, pelo chão árido da fronteira. A lamparina oscilou em sua mão, quando o estranho encapuzado avançou para dentro do rancho. Seus passos silenciosos quase desafiavam a gravidade daquele silêncio pesado que havia tomado conta do local. O fazendeiro manteve a espingarda erguida, olhos afiados como lâminas, mas a atenção não era dirigida contra aquele intruso. Era a consciência esmagadora
do que as palavras dele significavam. A viúva Apate, firme como pedra no meio do deserto, não tirava os olhos na figura. A respiração controlada, músculos prontos para agir. Mas também havia não dito, o entendimento gélido que nada ali seria resolvido, com explosões ou balas. Vocês não estão prontos, repetiu o estranho, a voz dependendo do eco das paredes envelhecidas para ganhar ainda mais peso. A sombra que vocês temem está chegando, e ela apaga mais que vidas. Apaga histórias, memórias, tudo o que faz vocês serem mais que poeira no vento. O fazendeiro apertou os punhos, fechando os olhos por um breve instante. Cenas vivas de traições antigas, rostos que nunca mais esqueceria, emergiram como fantasmas na mente. Ele sentia a proximidade daquele perigo, pulsando junto ao medo ancestral que emoldurava cada batida do coração da viúva. Quem é ele? Perguntou, voz baixa, quase uma prece carregada de amargura. O estranho tirou o capuz, revelando rugas que pareciam estrias no tempo, olhos de um homem que vira. Muitas fronteiras se desmoronarem. Um caçador implacável, disse, um vestígio das guerras esquecidas e dos pactos quebrados. Ele não persegue apenas a vida, mas o silêncio do que a memória traz. E ele sabe onde sua alma se esconde, viúva. Ela ergueu o punhal, não como uma arma, mas como um símbolo de resistência. E uma sombra passou por seus olhos. Não era só o medo da morte que a despertava, mas o medo de desaparecer. Não do corpo, mas dos ecos que contavam sua história. O vento uivou do lado de fora, arrastando fragmentos de poeira para dentro do rancho, como se o próprio deserto coubesse naquele instante, pedindo-lhes que se preparassem para a tempestade que vinha. E o que fazemos? A voz do fazendeiro cortou o silêncio. Temos poucas horas até ele atravessar essa fronteira de terra estéril. O estranho respirou fundo, como quem traz nos pulmões o ar das sepulturas e da esperança minguante. Reúna o que sobrou de coragem, respondeu. Amanhã o homem surgirá no horizonte grisalho, carregando consigo a verdade que recusamos enfrentar. Não é só um inimigo comum. Ele é o lembrete do que tentamos esquecer. Uma luta pelo nosso próprio direito de existir. A viúva deu um passo à frente, quase desafiadoramente, olhos lançando chamas que queimavam antigos pactos. Então que venha, sussurrou, porque eu já vivi esquecida, e dessa vez não me calarei. A lamparina piscou, e a sombra do estranho se fundiu à escuridão que o cercava. Aquele momento parecia suspenso entre passado e futuro, um degrau fino entre a esperança e o abismo. Lá fora, o vento se fez mais impetuoso, cortando as árvores retorcidas com uma fúria que anunciava que a noite não teria paz. O fazendeiro puxou a viúva pelo braço, fechando a porta do rancho com um estrondo que reverberou pelo silêncio. Eles sabiam que atrás daqueles olhos encapuzados havia uma tempestade que não poderia ser evitada. O rancho, antes refúgio, tornava-se trincheira. No quarto, a luz vacilante iluminava as faces marcadas de fadiga e determinação. Eles estavam começando a formar uma aliança. Noite ganhou o peso de um aviso mortal. Ambos congelaram. O fazendeiro agarrou a espingarda, olhos vermelhos varrendo o breu. O ranger da porta voltou a ecoar, dessa vez acompanhado por uma sombra. Não uma figura qualquer, mas alguém que conheciam demais, ou ao menos alguém cujo olhar carregava a dor e o segredo de um passado compartilhado. Um fio antigo que ameaçava romper seus frágeis laços. A viúva ergueu o punhal, mas o fazendeiro segurou seu braço, com uma força que era ao mesmo tempo proteção e pedido silencioso para ouvir. A porta se entreabriu lentamente. Do limiar, um homem surgiu, rosto marcado, olhar sombrio e profundo.
Seu silêncio era tão ensurdecedor quanto a tempestade que eles sentiam chegando. E então, a voz dele quebrou o silêncio, tão rouca quanto o vento cortante e carregada de uma promessa amarga. Vocês não escaparão desta vez, nem comigo, nem com eles. O jogo mudou, e o deserto revelou suas garras. Naquele instante, o rancho se tornou pequena ilha de resistência diante da vastidão implacável da fronteira. Uma fronteira onde o passado ainda tinja de sangue cada passo dado no presente. O fazendeiro e a viúva se entreolharam. Não havia mais espaço para hesitações. O próximo amanhecer não traria apenas o sol, mas a luta final que decidiria se o eco das suas vidas sobreviveria às sombras que vinham para apagar tudo. E na noite que os envolvia, uma única certeza se fez pesada e feroz. Alguém que não era deles, que não seguia suas leis e códigos, acabara de chegar para cobrir as histórias em chamas do Velho Oeste, com um véu ainda mais escuro. A porta se fechou atrás da figura encapuzada com um estalo surdo, que pareceu retumbar na penumbra do rancho. O fazendeiro e a viúva Apache se entreolharam, a tensão habituada que carregavam transformada, agora em determinação silenciosa. O estranho som das primeiras luzes do amanhecer começava a invadir as frestas das janelas, trazendo o frescor do dia que seria decisivo. Não havia mais espaço para hesitações. O anúncio feito consumia-os como fogo. O passado pensava apagar suas histórias, varrer suas vidas para a poeira do esquecimento. Mas eles, unidos naquela luta última, iriam resistir. O fazendeiro depressa reuniu os poucos homens que ainda confiavam nele. Os rostos marcados pela aridez da terra e pela dor da perda olhavam-no com expectativa, mas também com medo. A viúva Apache, por sua vez, despertava naqueles olhares a força ancestral de um povo rejeitado, a chama que recusava a morte silenciosa. Eles não virão só pelo rancho, anunciou ela, a voz firme, cortando o silêncio. Vêm pelo que representamos, a resistência, a memória que insistimos carregar. O fazendeiro assentiu, reconhecendo no olhar dela o mesmo juramento. A vila não os protegeria. Pelo contrário, muitos já cochichavam que eles eram a ameaça. Mas pouco importava. A aliança frágil tornava-se muro inquebrável diante da adversidade. Os preparativos foram silenciosos, cada homem e mulher entrelaçando a esperança à armadura que iriam vestir. O rancho, testemunha de incontáveis batalhas internas, agora se transformava no último bastião de uma luta que ia além do tempo, do ódio superficial do presente. A viúva sentou-se por um breve instante, diante da lareira ainda acesa pelas brasas moribundas. Suas mãos entrelaçaram o punhal com a memória do marido, da tribo que não a aceitou, do abandono que a moldou, mas também da força descoberta junto àquele homem, que em seu silêncio começava a compreender que havia mais para além das cicatrizes individuais, uma história partilhada. Nunca me senti tão inteira, confidenciou ao fazendeiro, seus olhos firmes encontrando os dele. Pode ser o fim, mas também o renascer de tudo o que fomos e podemos ser. Ele respondeu com um leve sorriso, já carregado de saudade e futuro. O fogo que nos queimou também nos ensina a forjar a resistência, enquanto o dia clareava. O céu. As primeiras sombras do inimigo surgiam no horizonte arenoso. O homem do passado enterrado vinha com seus caçadores, impondo um peso quase insuportável sobre os ombros já marcados pela vida dura. Mas eles não estavam sozinhos.
No silêncio da caatinga, vozes baixas e firmes, ecos de antigos pactos e alianças esquecidas, ressoavam como promessas. Outros olhos observavam, outras mãos se preparavam a se erguer. A primeira investida ecoou como trovão no vale. O rancho se encheu de gritos, tiros e o ruído cortante da vida e da morte entrelaçadas. A viúva, com a destreza de uma guerreira ancestral, defendia cada passo com a ferocidade de quem não tinha mais nada a perder, apenas a honra a proteger. O fazendeiro, ao seu lado, sentia cada impacto, cada suspeita de derrota. Mas a chama que agora alimentavam era feita de algo inabalável, a confiança forjada no medo compartilhado, no respeito conquistado. O homem do passado avistou-os, seu rosto marcado por rancor e segredos. Porém, encontrou no olhar comum daqueles dois a força que não podia apagar. A batalha durou horas, mas não era só de armas que se fazia o combate. Era de histórias, memórias e a própria alma da fronteira, que recusava esquecer seu passado e sucumbir ao silêncio imposto. Quando o último disparo cessou, o rancho estava calmo, uma calma pesada, carregada de vitória e luto. Muitos dos invasores tombaram, outros fugiram, incapazes de destruir a raiz que já se firmara. O homem do passado virou-se para partir, sabendo que perdera não só uma batalha sangrenta, mas a guerra contra um legado que não morreria. A viúva Bashi deixou cair o punhal, seus olhos marejados, mas brilhantes. Sobrevivemos, disse, a voz embargada, mas convicta. E juntos, completou o fazendeiro. Somos mais que olhos desconfiados na vila. Somos a prova de que as feridas doloridas podem cicatrizar e dar frutos novos. A vila não mais olharia para eles com o mesmo preconceito. O respeito nascia do medo vencido e da coragem compartilhada. Nos dias que vieram, o rancho tornou-se um refúgio para quem buscava reconstruir, para quem precisava acreditar que até na poeira seca do deserto, a vida podia nascer novamente. A viúva, antes marcada somente pela perda e rejeição, agora carregava no peito uma história de resistência, e no coração, um homem que aprendia a amar o inesperado, o que os unira para sempre. O passado permaneceria vivo nas cicatrizes da terra e das almas, mas não mais como um fardo, e sim como raiz profunda de uma nova história, a da união entre dois mundos, onde o respeito e a coragem superaram o preconceito e a dor. Ao entardecer, o sol pintava novamente o céu de vermelho. Desta vez, um vermelho que não anunciava o fim, mas uma promessa. A promessa de que na fronteira, mesmo entre sombras, a esperança sempre encontra seu caminho. Eles olharam um para o outro, em silêncio, sabendo que a batalha maior fora vencida, e que dali em diante o futuro seria tecido por mãos firmes, corações dispostos e uma alma que se recusava a ser esquecida.